ADR Brasil, ADR Equador. Agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês, tanto daqueles que estão aqui conosco presentemente, quanto aqueles que nos assistem virtualmente. Como eu disse, este evento ele é fruto de uma parceria entre a ADR Brasil e a ADR Equador. É uma extensão de um projeto que é liderado por Dr. Christian Fernando Moura Naula, do Equador. A ele e a toda a equipe de apoio, nós manifestamos o nosso profundo reconhecimento pelo empenho em promover a cultura da paz por meio do direito e nossos agradecimentos também pelo suporte técnico que estão nos prestando à distância. Também registramos os nossos agradecimentos à Caixa de Assistência dos Advogados pela cessão deste espaço, à Unipac pelo apoio na realização do evento, ao Fabiano pelo suporte técnico, à doutora Verlânia pela recepção dos nossos convidados, ao Márcio, que vai colaborar conosco nas fotos. Gostaria de destacar o papel fundamental também do nosso grupo de trabalho em investigações e aplicações jurídicas dos MASC, que é um grupo que é dedicado à pesquisa sobre os meios adequados de solução de conflitos e à produção de obras coletivas a partir dessas investigações. Então, esta noite, nós daremos continuidade a um ciclo de apresentações desses artigos das obras coletivas. Esses encontros ocorrerão aí ao longo de 2026. Nós já temos o próximo marcado para o dia 28 de maio, vai ser a doutora Soraya que está aqui conosco, né? Então, o nosso propósito maior é difundir os meios adequados de solução de conflitos como pilares de uma cultura da paz, valorizando a consensualidade como caminho para tratamento dos conflitos e reafirmando o direito como instrumento de pacificação social. Hoje nós contamos com a palestra da doutora Rossana e a mediação do debate com a doutora Soraya. A doutora Soraya, ela é advogada aqui da 14ª Subseção de Uberaba. Ela possui pós-graduação em Estudos Políticos, Históricos, Sociais e Jurídicos pela ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Ela é pós-graduada em Direito Administrativo e Direito Público pela ANAMAGES, que é a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, e pós-graduada em Direito Processual pela UniUB, a Universidade de Uberaba. A doutora Soraya leciona para concursos públicos e atua como voluntária em trabalhos filantrópicos. Eu desejo a todos uma excelente palestra e neste momento eu vou passar a palavra para a doutora Soraya, que vai ser a mediadora e dará seguimento a esta nossa roda de conversa. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que eu apresento a nossa palestrante de hoje, doutora Rossana Cusi Jerônimo. Ela é mestre em Educação pela UFTM, graduada em Direito pela UniUB, pós-graduada em Processo Civil pela UFO, em Docência Superior pela UFTM, a gente até enrola a língua, que é tantas siglas, não? E Andamento em Neurociência, Comunicação e Desenvolvimento Humano pelo Centro de Mediadores, Instituto de Ensino, formada em Conciliação e Mediação pelo TJMG. É professora e supervisora no curso de Direito da Unipac de Uberaba, mediadora profissional e perita em grafotecnia. Que chique, não? E o tema do artigo que será apresentado pela nossa querida doutora Rossana é o brilho da paz no apaziguamento social.
espargimento de novos paradigmas, de resolução de conflitos para o desenvolvimento de talentos e competências nas relações sociais. Eu não estou nervosa não, gente, é que eu estou com um pouquinho de frio mesmo, por isso que eu estou tremendo um pouco. Mas está tudo bem. Doutora, a palavra, por gentileza, é toda sua. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que eu vejo aqui, presente na noite de hoje, alunos meus do curso de Direito, né, que já passaram pela disciplina que eu lecionei, e alunos do curso de Psicologia da Unipac, que tem, neste momento, neste assunto, tudo encaminhado para o trabalho deles futuramente. Porque a mediação de conflitos, ela não é feita somente por advogados. Principalmente por psicólogos, por assistentes sociais e em todas as áreas, em todas as atividades, nós trabalhamos com a mediação de conflitos. Nas escolas, nas empresas, no poder público, como foi a palestra da doutora Verlane, que abordou a questão do direito administrativo, né, na mediação nas licitações, não, nem tanta mediação, mas foi a arbitragem, né, doutora Verlane? E vamos iniciar, então, aí a nossa jornada dentro desse tema, para que vocês possam entender um pouco do que eu vim aqui dizer. Nós estamos empenhadas, a ADR Brasil, né, que é um braço da ODR do Equador, e que todos juntos procuramos a paz mundial, tá? Então, a gente está trabalhando em prol disso aí. Vocês podem ver aí que todas as pessoas, elas nascem livres, né? No entanto, elas são dependentes de duas pessoas para virem ao mundo, um pai e uma mãe. Nesse momento, inicia-se a jornada do cidadão dentro do contexto social, porque mesmo que seja por meios diferentes dos naturais, a pessoa vem ao mundo somente com a intervenção, né, de uma mãe e de um pai. Então, é um início de vida em que uns já dependem dos outros. Nós dependemos dos outros para viver. E, por isso, nós precisamos conviver em paz. E é isso que estamos buscando, né? Principalmente o pessoal da psicologia pode e deve entender que o trabalho futuro de vocês vai ser inserido nesse contexto, porque nós não conseguimos fazer mediação de conflitos, né? Entrar dentro das resoluções de conflitos variadas que existem, sem a ajuda do psicológico, sem levar em consideração o homem como um ser que pensa, reflete e decide por si próprio. Então, nós vemos que no Poder Judiciário houve um avanço com a Constituição, a nova Constituição de 1988, né, que já não é nova mais, né, mas que trouxe em seu primeiro artigo a dignidade da pessoa humana. A pessoa, para ter dignidade dentro da sociedade, ela precisa
se interessar pelo aprendizado, pelo esclarecimento de várias áreas, né, para poder conviver bem com todos à sua volta, tanto dentro do seu lar, como dentro da escola, como dentro do seu ambiente de trabalho, como no contexto social em geral. Daqui não está dando para eu ver direito como é que é o slide, porque eu me detenho em slides porque eu sou muito prolixa, senão eu falo muito, né? Aí o Martin Luther King disse que o homem é homem porque ele é livre para operar no âmbito de seu destino. Então, ele é livre para deliberar, tomar decisões e escolher entre alternativas. Isso aí é que faz com que os seres humanos necessitem se autoconhecer e se conhecer dentro do contexto social. Vocês vejam bem que existem ações dentro do Poder Judiciário em que as pessoas contendem, né? Essas ações, elas são decididas pelo Poder Judiciário apenas objetivamente, né? Naquilo que é levado ao Poder Judiciário para que os juízes, né, decidam por elas. Hoje, com o avanço da humanidade, nós não mais aceitamos o poder do Estado entrar dentro do nosso lar para decidir os nossos problemas. Ainda estamos engateando nesse setor, mas é através desses meios de resolução de conflitos que nós vamos poder escolher por nós mesmos, exprimir os nossos desejos e conversar abertamente com um diálogo efetivo, né, e positivo de uns para com os outros e resolver os nossos problemas por nós mesmos, para atingirmos a raiz das questões conflituosas que existem em nossa vida, tá? Então, realmente eu não consigo ver o que está escrito ali, mas vocês podem ver que o afeto e a inteligência emocional fazem parte do homem, né? E o homem é objeto de ações, é objeto de conflito. Por que os conflitos existem? Por diferenças de opiniões, por, às vezes, problemas mal resolvidos, por ignorância de não conhecer as coisas como são, ou então também existem conflitos que vão direto a determinados pontos, né? Que você pode querer algo que o outro também quer na mesma intensidade. Então, vamos para o Poder Judiciário brigar. Não é bem assim. Quem vai, principalmente, se relacionar no futuro, né? Ambas as partes vão se relacionar, não é viável, né? E nem é produtivo que essas partes sejam, dentro do Poder Judiciário, decididas por um juiz, elas sejam determinadas a fazer algo ou deixar de fazer algo. Dentro do Poder Judiciário, não estou aqui falando mal do direito de forma nenhuma, eu amo o direito, mas dentro do Poder Judiciário, quem vai decidir é um terceiro por nós mesmos, né? E ali, um sai satisfeito e o outro não. Ou então ambos saem insatisfeitos, porque não conseguiram aquilo que foram ali buscar, né? Então, quando você tem um encontro com outra pessoa, com um terceiro, intermediando o seu diálogo com a outra pessoa, você tem melhores condições de resolver seus problemas lá na raiz e não precisar voltar ao Poder Judiciário para resolver o mesmo tipo de problema, tá? Eu gosto muito de imagens, por isso que eu trouxe aí essas imagens para vocês. A partir do momento que houve a Segunda Guerra Mundial, né, todos sabem,
ou porque souberam notícias ou porque estudaram isso, a Segunda Guerra Mundial, a pretensão era purificar a raça ariana, fazer com que todos tivessem a mesma raça. E isso aí foi retirado de forma brutal a dignidade do ser humano. Tantas e tantos milhões de pessoas morreram por experiências invasivas em seus físicos, né? E mentes, logicamente, por uma crueldade que não havia necessidade de existir. Porque cada um com a sua raça tem os seus direitos e deveres da mesma forma que o outro, todos têm lugar ao sol, né? Mas, como foi um choque para a humanidade, o desrespeito à dignidade humana foi muito grande, a ONU, principalmente, né, foi o organismo internacional que resolveu inserir no mundo todo, né, essa questão da dignidade da pessoa humana em todas as legislações vigentes no mundo. E aí o Brasil acolheu em 1988 através da Constituição Federal e depois foi inserido no Código de Processo Civil e a lei de mediação, tá, de conflitos. Houve uma resolução do CNJ, que é a 125, que inseriu isso no contexto privado. Tá? Então, tanto o Poder Judiciário trabalha com essa mediação de conflitos, como as pessoas do setor privado que têm formação para tanto. São as pessoas que fazem, né, o curso de conciliação e mediação de conflitos, principalmente pelo tribunal, aqui nós fazemos pelo Tribunal de Minas Gerais, né? E também tem a escola, né, de resolução de conflitos, que se chama EGEF, que faz parte também do Poder Judiciário. Houve uma abertura de portas no Poder Judiciário para que houvesse esse escape para as pessoas, os profissionais da área privada, trabalhar também nesse contexto e auxiliar a resolver os conflitos de só menos importância na época, hoje já nem tanto, para que não ficasse apenas nas mãos, né, do poder público, do Poder Judiciário. E aí, em 2006, houve, então, a difusão da cultura da paz aqui no nosso país, sendo que muitos outros países também já tinham inserido, né, tanto no ordenamento quanto na prática, tá? Porque nós conhecemos países que já estão muito mais adiantados do que nós na prática da conciliação, da mediação e da arbitragem, tá? Já eu vou explicar qual que é a diferença entre eles. Nós temos aí, então, uma relação interpessoal que começa lá com a comunicação, né? Passa aí por esses passos, a consciência do conflito, as percepções que as pessoas têm a respeito do conflito e a respeito da sua vida dentro da sociedade. Eu quero dizer para vocês que são da área da psicologia, que o procedimento de mediação de conflitos, ele é bastante complexo e se a pessoa não conhece alguma coisa da mente humana, alguma coisa não, né? Muita coisa. Se ela não tem conhecimento de postura física, do jeito que o corpo fala, do jeito que as pessoas podem se manifestar, ou até mesmo o comportamento social das pessoas, logicamente fica muito prejudicada a mediação de conflitos no Poder Judiciário.
eu trabalho no Poder Judiciário há muitos anos com isso, nem os próprios juízes entendiam o porquê da mediação ser feita lá. Por quê, gente? Porque no Poder Judiciário o tempo é muito curto. E para trabalhar com resolução de conflitos na mediação, nós temos que ter tempo e várias oportunidades em conjunto para entender realmente quais são os desejos das partes e o que elas querem conseguir com aquele conflito, né? O que elas querem conseguir para resolver realmente o conflito na raiz. Aí, ó, foi uma ressignificação da palavra conflito, né? Que toda a vida a gente acha que conflito é um mal a ser evitado. E é justamente o contrário. Ou, pelo novo paradigma, os conflitos são oportunidades que nós temos de viver e conviver de melhor forma, tá? Porque se nós temos diferenças de ideias, diferenças de pensamentos, nós podemos discutir isso com boa educação, né? Respeitando os direitos do outro também, né? Que nós chamamos de ética da alteridade, nos colocando no lugar do outro, e assim nós vamos resolver o problema de forma absoluta, completa, e para que as partes saiam satisfeitas, porque foram elas mesmas que resolveram seus conflitos, tá? Aí tem um pensamento do Deepak Chopra, que é um autor que eu admiro muito, tá? Ele sempre fala sobre essas questões, mas principalmente fala sobre a mente humana, sobre a psicologia, a psiquiatria e o ser humano como um todo, o homem, né? E tem uns pensamentos aí do Dominique Barter também, que achei muito interessante trazer para vocês, exatamente porque eu quero diminuir a violência, que não ignoro e nem resolvo o conflito. Eu procuro aprender e dialogar com os conflitos para que eu possa sair com a verdadeira mensagem que ele tem. Agora eu pergunto para vocês, né, que estão aí estudando a psicologia, que estudam o direito, e o público em geral, será que tem como de repente fazer uma mediação de conflitos entre uma pessoa que assassinou a outra e a vítima? Lógico que não, né? O outro já morreu. Então, nós estamos até agora entrando nessa seara, né, do ramo do direito criminal, e estamos escrevendo, né, doutora Célia, para a nossa próxima edição, sobre exatamente esse contexto. Dentro da área criminal é muito difícil trabalhar com resolução de conflitos nesse patamar. Mas os juízes estão achando caminhos para resolver os problemas e não deixar chegar num conflito, numa espiral de violência, a ponto de uma pessoa tirar a vida da outra, né? Então, eu vejo lá na Justiça Federal, na Justiça Estadual, tem as salas para trabalhar com essa resolução de conflitos, para que as pessoas não cheguem a cometer atrocidades, né? Depois que cometeram, aí não tem como, né, resolver essa questão através de uma mediação. Esses são os meios extrajudiciais dos conflitos, né? A negociação, que é aquela em que a pessoa está ali no trânsito, vem outro e bate atrás no carro dela, né? O povo hoje anda muito nervoso, né? Com tantos problemas, tantos burilamentos que estamos passando, né, neste momento. Aí um já sai do carro gritando com o outro. Se o outro mantiver a calma e falar, não, calma, vamos entrar em acordo, isso pode resultar em uma ótima negociação, né? Se o outro gritar também, possivelmente, né, se houver uma arma
pode haver ali um desastre maior. Então, a negociação é entre as pessoas sem um terceiro envolvido. A conciliação tem o terceiro envolvido, porém, é um acordo raso. Por quê? O próprio terceiro vai sugerindo os acordos, né, para que as pessoas resolvam seu conflito ali de maneira rasa. A mediação, não. A mediação resolve a relação, o relacionamento entre as pessoas. Então, é um instrumento mais complexo, né, e que realmente, o profissional mediador, ele tem que ter habilidades para conseguir fazer uma boa mediação entre as partes. E é onde entra, né, a mente, o cérebro humano, os sentimentos e as emoções dos cidadãos. Aí vem essa questão do judiciário, que eu já até falei com vocês, né? O direito, ele é muito pragmático. Por quê? Porque ele tem que se pautar na legislação, né? Os profissionais que trabalham com ações judiciais, eles são engessados pela legislação. Eles não podem fugir do que a lei prevê, né? A menos que seja um caso específico. O juiz tem pouquíssima liberdade de resolver as questões por ele mesmo. E quem faz a legislação é através do quê? Através dos costumes do povo, né? Então, se chegarmos com uma pessoa mais instruída, mais já preparada para entender o outro, é muito mais fácil de resolver todas as questões em todos os âmbitos, tá? O complexo judicial, ele é moroso, né? Por isso que a gente busca outras soluções. Tem aí outros pensamentos, né, que vocês podem ler, não vou ficar lendo para vocês. E tem aí uma terceira envolvida em uma discussão, a gente vê que é empresarial, né? Então, o que ela está, qual que é o papel dela ali? Pedindo respeito de um para com o outro, dialogando, né? E tentando resolver o problema como uma mediadora de conflitos para que ambas as partes entrem em consonância. Então, como eu já disse, né, o conflito não é necessariamente um mal. O conflito, ele vem para nos ensinar alguma coisa. Você sempre sai aprendendo algo com o outro, né? Vocês podem ver os meninos aí que estão cursando faculdade, né? Fazendo nova faculdade, né, meninos? E no final das contas, são alunos. A gente vê que dentro da sala de aula, nós não temos empatia com todas as pessoas, né? A nossa empatia é com algumas pessoas somente. Mas o ideal e o que tem que acontecer realmente é ter respeito uns pelos outros, para que não nos faltem com respeito também. Tá certo? E aí a gente está sempre procurando trabalhar o consenso, gente, para um futuro, né, de paz na sociedade. Como é que é essa paz na sociedade? Nós não somos perfeitos, né? Nesse momento, principalmente, nós não conseguimos alcançar essa paz idealizada. A paz, gente, é o equilíbrio. É o equilíbrio dentro da sociedade, o equilíbrio das pessoas, o equilíbrio dos comportamentos, tá? E da nossa relação, né? Dentro dos nossos ambientes em que atuamos. Aí vocês vão me dizer assim, mas tem gente que não consegue ter equilíbrio nenhum, nem consigo próprio. Tem muita gente, principalmente no mundo atual, né? Nós não conseguimos, assim, um grande equilíbrio interno. Precisamos trabalhar nossos talentos e competências
para primeiro ter equilíbrio, para depois trabalhar com os pacientes, os clientes que necessitam da nossa orientação, tá? Aí entra na questão do empoderamento do homem, né? Essa palavra ficou famosa por causa da mediação de conflitos. Como que você empodera um homem? Você dá a ele a chance e a oportunidade de resolver seus problemas por eles mesmos. Tá? Isso aí é um poder, né, que a pessoa tem, que não há necessidade do juiz assumir por ele. Ele assume por ele mesmo e com isso, no restante da sua vida, ele vai conseguir resolver as questões por si mesmo, né? Ensinar isso dentro do seu lar, ensinar isso para os seus parceiros de trabalho, para as suas comunidades, sejam religiosas, sejam sociais, sejam de qualquer âmbito que for, né? Nós podemos transmitir essa segurança para os outros, tendo sempre o respeito pela vontade de cada um, tá? Ninguém deve impor uma doutrina, né, principalmente religiosa, a outrem. Vamos, cada um, trabalhar na nossa e fazer o máximo que pudermos pelo outro. Gente, Marshall Rosenberg é o principal autor, né, da comunicação sem violência. Então, tem vários livros dele, eu tenho todos, porque ele dá lições, ele dá exemplos de como evitar mal-entendidos, palavras pesadas, né, brutas, para com o outro através de um diálogo respeitoso e colaborativo. Eu não vou brigar com você e olhar só para o meu umbigo. Eu tenho direito, eu sou egoísta, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Nós vamos utilizar a colaboração para com os nossos semelhantes em qualquer situação e com isso nós com certeza obteremos um equilíbrio, né, que resultará na paz mundial. Aí, o ordenamento jurídico, ele resolve a lide processual, né? É aquilo ali que está aparecendo, o juiz não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o que ele sabe no momento do conflito ali colocado para ele, é o que os advogados contaram para ele, né? É aquilo que as partes falam na frente dele. E muita gente mente muito, né, na frente do juiz por medo, às vezes, por ansiedade ou por qualquer outro motivo. Então, ele vai resolver o problema em si, objetivo que está ali para ele. Ah, você quer se separar, quer divorciar? Quero. Quanto que você pode pagar de pensão alimentícia? No máximo, um salário mínimo. E aí vem a outra parte e fala assim, não, isso não basta, porque meu filho é doente, tem isso, tem aquilo, ele precisa de mais. Eu quero 2 salários mínimos. Aí, o que vai acabar acontecendo ali numa conciliação, né, que o próprio juiz pode fazer entre as partes? Vai ficar por 1,5 salário e o juiz se julga satisfeito e as partes não. Né? O que paga é porque vai ficar caro para ele vai faltar para ele. E o que recebe é porque acha que não vai dar aquilo que ele está pagando. É sempre essa lide que o juiz resolve, né? Aí, logicamente, em todos os tipos, ramos do direito, em todos os casos, existe aí essa questão. O juiz resolve aquilo que lhe aparece. Aí a gente vai ver qual a lide sociológica, ela está atrás, ela continua existindo, e aquelas partes não satisfeitas vão voltar para o Poder Judiciário, requerendo um ajuste, né, nessa pensão,
ou aquele que paga ou aquele que recebe quer sempre ajustar o valor da pensão. Vai voltar para o Poder Judiciário. Aí a gente entra nos meios, né, de resolução de conflitos. Vocês vejam aqui um iceberg. O Poder Judiciário vai resolver o quê? O que está aparecendo por cima da água. É aquilo que ele tem conhecimento, é o que chega a ele de conhecimento. E o que vem abaixo? Aquilo que está na raiz do problema, aquilo que as partes não têm coragem de falar uma para a outra, ali na frente do juiz. Só poderá ser resolvida, né, que é a lide sociológica, só poderá ser resolvida por um meio diferente do Poder Judicial, onde, por exemplo, o mediador ele não tem poder de mando, ele não tem poder de condenar ninguém, ele não tem poder de resolver nada pelas partes. Ele vai apenas aproximar as partes para conversarem e resolverem por si sós, né, o conflito que ali trouxeram ao Poder Judiciário. Tá? Aí vou aproveitar e falar com vocês. Qual que é a diferença, então, da conciliação com a mediação? A conciliação resolve o problema igual no Poder Judiciário, né? É aquilo que está ali aparente e o conciliador sugere acordos, tá? O mediador não pode fazer isso. O mediador está ali entre as duas partes, diferente da negociação, mas apenas para sugestões e aproximação das partes, para fazer com que um converse com o outro. Mas como é que o mediador faz, então, para fazer um conversar com o outro? Através de questionamentos, né? Ele vai fazer uma pergunta para uma parte e a mesma pergunta para outra parte. Ele vai dar o mesmo tempo de resposta para uma parte, o mesmo tempo de resposta para outra parte. A mediação é um procedimento que tem passos, né, e atos que devem ser respeitados pelo mediador. Tá? Na entrada, o mediador já recebe as partes com ânimo de acolhimento, né, num ambiente que seja saudável, arejado, em que as pessoas sintam bem-estar, com água, cafezinho, uma bolachinha, seja o que for, mas é aconselhável, por todos os cursos que eu já fiz até agora de mediação, em todos eles falam a mesma coisa. É aconselhável que você dê faça gestos de afeto, né, para ambas as partes. Nunca deixar um em detrimento do outro. Né? Eles entram, a primeira pergunta do mediador: você está aqui voluntariamente? Ou alguém te obrigou a vir? Para ambas as partes ele pergunta isso. Por quê, gente? As partes só chegam até uma mediação quando elas querem. Né? E se elas não quiserem ali, no meio da conversa, elas não estão se sentindo à vontade, elas podem levantar e sair sem justificativa alguma. A mediação é um instrumento livre, de liberdade para todos. Tanto que é tão confidencial que portas estão fechadas, tudo o que as partes dizem, o mediador faz um resumo, né, para o fecho final e rasga na frente das partes após o término daquela sessão. Tá? Aí vocês vão ver aí que tem algumas técnicas que são usadas. Isso aí eu não vou entrar em detalhes, senão vai demorar muito, né? Aqui pode dar um acordo dialógico, onde as pessoas dialogam e chegam ao final. Mas pode passar mais para frente, eu vou mostrar para vocês quais são os passos da mediação para ajudar as partes. Vai. Aqui. As principais técnicas da mediação. Em primeiro lugar, a escuta ativa. Você vai escutar a pessoa olhando nos olhos dela e prestando muita atenção, ouvindo realmente o que ela está falando. Tá? Você vai
parafrasear o que ela disse, para que o outro entenda melhor. Mas ele não olha pelo meu filho. A senhora está me dizendo que a outra parte, né, o seu ex-marido, ele tem dificuldades de olhar de acordo com o que a senhora gostaria, o filho. Entendeu? O parafraseamento é isso, né? A gente muda as palavras que a pessoa disse com raiva para um diálogo menos intenso, tá? Então, com um pouco de compreensão e afeto, a gente consegue mudar um diálogo de forma abrangente e satisfatória. Aí nós temos o cálculo. O que é o cálculo? É quando as partes começam a se agitarem, né? Você vê que vai dar um problema ali naquele acordo. Aí você para a sessão, tá? Rasga o que foi dito até ali, joga fora, leva um separado do outro para conversar. Qual que é a dificuldade que você está tendo? Por que é que você ficou nervosa? Qual que é a dificuldade que você está tendo? Por que você ficou nervoso? Serve para isso, mas também serve, gente, para quando a pessoa tem a percepção que as partes estão quase chegando num acordo, né? E só tem ali alguma questõezinha que ainda está pegando. Para também a sessão, né? Ouve um, depois ouve o outro, pode ser até em dia separado, não tem problema. Não há pressa na mediação de conflitos, para que você possa resolver o problema lá na raiz. E aí nós temos o brainstorming, que é a tempestade de ideias. Você vai não sugerir, mas você vai perguntar várias coisas para ambas as partes, para que eles pensem em várias coisas, né, que deixaram de pensar anteriormente, o que levou ao conflito. Perguntas abertas, ou seja, para uma parte e depois para a outra igual. E testes de realidade. Você acha que você vai conseguir ficar sem o seu filho? Gente, eu tive mediações que eu posso, né, até contar os casos aqui, mas eu não quero que demore muito. Mas de mãe que disse que queria um filho e não queria o outro. Aí eu falei, bom, aqui não vai ter jeito, eu vou ter que transformar essa mediação em conciliação, porque eu vou falar, eu não aguentei. Falei para ela, olha, deixa eu te falar uma coisa, não existe ex-filho. Se você quer uma, logicamente, você não vai criar ela longe do irmão, você tem que levar o outro também. Não quero. Não quero porque o meu marido atual não aceita ele na minha casa. Então, a resolução não é bem através de uma mediação, tá? Simbora? Principais responsabilidades e deveres do mediador. Isso aí, ele é um facilitador de comunicação, logicamente, né? Porque ele vai, através de perguntas, fazer as partes conversarem. Agir com imparcialidade e neutralidade, logicamente, ele não pode ser parcial em hora nenhuma, dizer, eu te conheço, eu conheci seu pai, né? Já está aí ferindo a ética profissional. Garantir a confidencialidade, ali de dentro daquela sala não pode sair nenhuma conversa. Conduzir o processo com ética, logicamente, né? Promover a autonomia das partes, cada um resolve o que quer resolver, né? O mediador não vai resolver por eles. E identificar interesses subjacentes, que são interesses que estão ali por fora da questão principal, mas que estão influenciando no conflito. E restabelecer o diálogo entre as partes. Vejam bem, a pior situação dentro do Poder Judiciário são partes que não querem entrar em contato porque só
muito simples para uma questão grandiosa, tá? Porque a gente tem que saber realmente o que cada um quer. As pessoas têm que entrar para uma mediação sabendo o que quer e como quer, para que seja mais fácil, né, do mediador resolver a questão. E aí já entra muita questão da psicologia, da sociologia, da percepção do homem, né? Nós temos aí, eu não posso entrar aqui em crenças, em doutrinas, mas nós sabemos que o homem não é apenas essa casca, né? Como nós chamamos, o que nós chamamos de corpo, né? Nós temos alma, nós temos mente ativa, e é essa mente que funciona, né? E que vai sempre procurar o melhor para si, sempre se aperfeiçoar e sempre se melhorar no dia a dia, dentro do contexto do seu aprendizado. Então, nós estamos passando aí por um momento difícil, tanto mundialmente falando, quanto dentro do nosso país, e isso aí tem abalado muito as pessoas, né? Só que nós devemos considerar que, se cada um fizer a sua parte, estará colaborando para um bem maior, para todos, né? É a questão de tirar a máscara, né? Falar realmente aquilo que é, aquilo que quer, aquilo que sente, tá? Volta. Aí é onde a minha pesquisa, né, foi nos talentos e competências que o ser humano tem, ou então que ele pode desenvolver. Porque se a gente não tem, a gente tem que procurar desenvolver. Para isso, nós temos que ter conhecimento, tá? Poderia indicar vários livros, vários tipos de autores, para que vocês possam desenvolver, né, os seus próprios talentos, as suas próprias competências, para ter capacidade de trabalhar com seus futuros clientes ou pacientes. E para isso, né, nós temos que ter principalmente habilidades interpessoais. Eu não sei, né, não posso falar aqui de ciência religiosa, nem mais os nossos antigos doutrinadores diziam que esse século é o século do relacionamento, que nós teríamos que trabalhar o relacionamento para conseguir continuar evoluindo. E nós estamos evoluindo rapidamente. Então, gente, não vamos deixar essa evolução passar sem que nós sejamos competentes para acompanhar a sociedade de uma forma mais ensejadora, que seja mais profícua, tanto para nós quanto para os outros, para a própria sociedade, tá? Aí os principais talentos, né, e competências pessoais e interpessoais, que é a inteligência emocional, que é a empatia, a comunicação assertiva, a escuta ativa, o trabalho em equipe e colaboração, resiliência e adaptabilidade e o autoconhecimento. Vejam bem, eu não sei se vocês já trabalharam com aquelas salas de aula invertidas. Houve um tempo que estava muito na moda, né? Aí me parece que não deu muito certo. Mas vocês podem ver que hoje os trabalhos, dentro da faculdade mesmo, eles são feitos em equipes, né? Se um tem maior talento para falar do grupo, fala pelos outros. Pelo menos nas minhas aulas eu fazia isso. Aqueles que têm talento para pesquisar, pesquisa mais do que os outros. Mas todos têm que saber o conteúdo da pesquisa, né?
Um fala, o outro pesquisa, o outro escreve, não tem problema, desde que todos saibam o conteúdo daquela pesquisa, tá? Isso aí vocês podem só ler, né? Não vou ficar lendo para vocês. E, finalmente, nós temos aí que a paz, ela é um conceito fundamental, né? Porque o desenvolvimento humano e social, ele transcende a simples ausência de conflito, tá? Nós temos que ter um estado de equilíbrio, de harmonia interior, para conseguir transmitir os nossos conhecimentos para as outras pessoas e auxiliá-las a também, né, procurar pelos seus talentos. Vamos unir as mãos, unir os nossos pensamentos, unir as nossas mentes e trabalhar em favor de uma humanidade melhor, gente. Nós estamos necessitando urgentemente de ser mais inteligente, vamos dizer assim, dentro das nossas capacidades. Aumentar a nossa capacidade de entender e espargir os nossos conhecimentos para que possamos ajudar a humanidade a sair desse caos. Tá certo? Nós sabemos, né, os motivos pelos quais nós estamos passando por tudo isso aí, essa transição horrorosa, mas essa transição também vai nos levar a um futuro muito melhor. Tá certo? Aí eu sou prolixa, não é só para falar, não, né? Para escrever também. Passa aí, filho. Esse é o último slide. Cada um encontra a sua forma, né? De ter os seus talentos aumentados, de ter a sua competência, a sua capacidade de se relacionar dentro da sociedade, de uma forma que você não vai ferir ninguém e ninguém vai te ferir. Para isso, gente, nós temos que ter um sentido na vida. E esse sentido na vida, cada um vai procurar o seu, tá? Porque nós somos altamente diferenciados. Nós somos seres humanos únicos, né? Cada um é um. Tanto que vocês podem ver que cada pessoa tem uma digital diferente da outra, né? Aí vem a inteligência artificial querendo igualar aí os conhecimentos, o que não é muito, para mim, eu não acho muito prudente e nem proveitoso, porque eu acho que nós temos capacidade de pensar por nós mesmos, né? E, sim, utilizar a inteligência artificial para nos ajudar naquilo que a gente não consegue ou não sabe fazer. Mas vamos desenvolver também, mesmo com a inteligência artificial, entender, né, aquilo que você lê, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, e aumentar o seu conhecimento, tá bom? Eu agradeço profundamente a presença de vocês, muito obrigada por essa oportunidade, e gostaria de dar um abraço em cada um e agradecer, tá? E se Deus quiser, teremos outras oportunidades. Lá na faculdade, eu vou... O Adriano já me chamou para a gente fazer um serviço, um trabalho em favor, né, de vocês, para que a gente possa espargir esses conhecimentos de paz. Tá certo? Um abraço a todos. Muito obrigada. O artigo da doutora Rossana foi muito profundo, eu nem me atrevo a acrescentar mais nada. Muito bem elaborado, e vamos abrir a roda de conversa, de debates.
questões, alguma colocação ou pergunta que alguém queira fazer no momento, por gentileza. Alguma colocação? Eu vou passando. Tem que ser esse. Eu até não me lembrei de falar com vocês a respeito da última, né, do último modelo, molde de resolução de conflitos, né, que a doutora Verlane trabalhou muito bem, que é por exemplo, a questão... Desculpa. Fiz rolo. As emoções no momento, né? Esqueci o nome. O que é feito no poder público na conciliação? Doutora, o que é colocado lá nos contratos? A licitação? Dentro da licitação, seria isso? A cláusula. Arbitragem. Isso. E no poder público, gente, é a questão da arbitragem, né, que funciona melhor, porque na questão da licitação, tá? Porque a arbitragem é um meio de resolução de conflitos também que é privado. Então, é um instrumento que é também um braço, né, do cidadão para resolver questões de contratos, questões por exemplo, na área da engenharia, na área dos imóveis, coloca uma cláusula lá nos contratos de arbitragem e aquele contrato, caso uma das partes não cumpra, né, com o que foi ali acordado, ele pode escolher aí um árbitro para resolver a questão, ao invés de ir para o Poder Judiciário. Mas tudo isso tem uma organização muito bem feita, tem uma lei e tem várias questões, né, que aí vai uma aula inteira para vocês entenderem a questão da arbitragem. Mas também é um outro tipo de resolução de conflitos, tá? Era isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, querido. Gostaria de ressaltar, como o senhor disse aqui, com relação às lides que o judiciário enfrenta futuramente, por vezes, o juiz, às vezes, vai se ater apenas às questões puramente materiais. Sim. Eu vejo que a figura do mediador, aí vou até levar para o nosso âmbito aqui também, as questões psicológicas, emocionais, elas não são mensuráveis através de questões pecuniárias.
Com certeza, com certeza. É onde a gente trabalha os relacionamentos. Sim. E ainda tem outra questão. Quando existe alguma questão material, né, o conflito também envolve bens materiais. Na mediação, nós só podemos resolver com as partes resolverem, direitos que são disponíveis, direitos de terceiros, de menores ou de pessoas doentes. Eles não podem decidir em mediação também, tem que ser diante do juiz. Mais alguma colocação ou pergunta? Podemos encerrar então, não é mesmo? Sim. Obrigada. Passa a palavra à doutora Célia para concluir mais alguma colocação. Mais alguma consideração? Quer fazer mais alguma pergunta? Nós temos um pessoal online também. Eu não sei se tem alguém querendo fazer perguntas. Se tiver alguém online que queira fazer alguma pergunta, está aberto aí para a doutora Rossana poder responder para a gente. Alguém gostaria? Consegue fazer uma? Eu vejo que a Edielma está online, o Rodolfo, a doutora Rosângela. A Carmelina. Esse evento, nós estamos utilizando a plataforma Zoom, que é uma plataforma com um prazo maior, né, um tempo ilimitado, de uso limitado, que é lá do Equador, que onde surgiu o projeto. Então, eles estão dando este apoio para nós, e este apoio está sendo transmitido para o pessoal lá também. Está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado. Tá certo? Então, assim, nós temos uma participação muito grande, não fica só aqui conosco, né? A nível aí maior, né? Internacional, inclusive. Alguém perguntou, não? A autocomposição é para o judiciário ou se aplica em outras áreas? Olha a pergunta, a autocomposição é para o judiciário ou se aplica para outras áreas? Então, eu vou passar a palavra aqui para a doutora Rossana para responder para a gente. A autocomposição é para o judiciário e para os privados também. Por exemplo, em questões, como eu acabei de falar aqui, que envolve terceiros e que o judiciário tem que homologar, nós fazemos a autocomposição e passamos, então, como ação para o Poder Judiciário apenas homologar o acordo se concordar com ele. Porque, por exemplo, na nossa faculdade, onde eu trabalho, nós temos um termo de ajuste de conduta que se chama PAPRE, Posto de Atendimento Pré-Processual. Então, o que eu faço lá de mediações e de conciliações, eu coloco a termo e junto todos os documentos e passo para o Poder Judiciário para ser homologado pelo nosso juiz, que é um juiz já determinado para essa prática. Apenas questões, vou acrescentar, apenas essas questões que não precisam ter a homologação, a chancela do poder público, aí sim nós podemos deixar apenas no nosso escritório ou onde nós tivermos aí uma câmara, né, de mediação de conflitos. Quem fez a pergunta para nós foi o Rodolfo, e eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de
fazer alguma pergunta para a nossa palestrante. Qual a expectativa da doutora sobre a mediação ser mais utilizada no cenário a nível nacional para a resolução de grandes conflitos sociais? Qual a minha expectativa? Qual a sua expectativa, né, sobre a mediação ser mais utilizada no cenário a nível nacional para a resolução de grandes conflitos sociais? Ótima pergunta. Com a evolução das pessoas, a evolução dos tempos e a evolução da cultura social, a minha perspectiva para esse campo é a melhor possível, porque eu acho que quanto mais, eu acho não, né? Aqui não existe achômetro, quanto mais as pessoas conhecerem esse mecanismo, mais elas vão aderirem a ele, porque não dá nenhum prejuízo para ninguém e é uma vantagem muito grande para resolver os seus conflitos por você mesmo, né? Então, você não tem que esperar aí a mão do poder estatal para resolver as suas questões. Mais alguma pergunta? A nossa plateia? Não? Tem mais alguém? Eu perguntei novamente, tem minhas perguntas, só vou responder. Acredito que não. Acredito que não. Eu fiz algumas abordagens aqui, eu achei bastante interessante. Quiser sentar, pode sentar. Legal. Obrigada, eu vou fazer o agradecimento também, não é mesmo? Quando nós falamos em cultura de paz, a doutora Rossana fez aqui uma abordagem sobre os meios adequados, né, de solução de conflitos, mas nós também podemos termos aí essa cultura de paz a partir de nós. Então, quando nós nos abrimos verdadeiramente para a construção de uma cultura de paz, nós somos convidados a uma mudança profunda dentro de cada um de nós, no modo como nós enxergamos nós mesmos, o outro e os conflitos que fazem parte da vida humana. A paz não se constrói apagando tensões, fingindo que elas não existem ou tentando eliminar todo e qualquer desconforto. A paz nasce e só nasce quando temos a coragem de transformar essas tensões por meio do diálogo, da escuta e da responsabilidade que compartilhamos um com os outros. Então, a cultura da paz, ela se torna real quando nós assumimos o compromisso de construir ambientes em que cada um se sinta visto, ouvido e respeitado. Ambientes em que a dignidade não seja apenas uma palavra bonita, mas uma prática viva, cotidiana. E isso depende de atitudes pequenas, mas profundamente transformadoras. Uma escuta mais atenta, uma palavra dita com gentileza, um passo atrás para compreender antes de reagir. Uma escolha consciente para não contribuir com a violência, mesmo que seja a mais sutil. E a grande verdade, e talvez a mais bonita, é que nós podemos mudar as práticas que repetimos todos os dias. Nós podemos escolher outro caminho. Podemos começar agora, dentro de nós mesmos, cultivando o tipo de paz que depois ela se expande para as nossas relações, para as nossas comunidades e para o mundo ao nosso redor. A paz não é uma utopia distante. Ela é uma construção possível, humana, sensível e começa na forma como decidimos viver, sentir e nos relacionar hoje. Bom, eu gostaria muito de encerrar nossa segunda roda de conversa agradecendo a doutora Rossana pela exposição, a doutora Soraya pela condução dos trabalhos, igualmente agradecendo a todos vocês que estão presentes aqui conosco, aqueles que nos acompanharam virtualmente,
a Caixa de Assistência dos Advogados por ter cedido este espaço, o apoio da Unipac, da ODR Equador, aos membros do nosso grupo de trabalho e a toda a equipe de apoio, né? O Fabiano, que está aqui com a gente, doutora Verlane, a Soraya, o Márcio. Agradeço a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a realização deste evento. Conforme nós colocamos inicialmente, o nosso grupo de trabalho, ele chama Grupo de Trabalho de Aplicações Jurídicas, e ele se debruça sobre pesquisas sobre os meios adequados de solução de conflitos. Desses trabalhos de pesquisas, nós elaboramos artigos e publicamos uma obra coletiva. Eu falei isso no começo. O ano passado, exatamente na próxima semana, acho que 2 ou 3, nós fizemos um lançamento de uma obra coletiva em Galápagos, no Equador, onde nós pudemos, cada um escreveu, fizemos o lançamento lá e pudemos fazê-lo aqui também em Uberaba. Então, grande parte dos nossos articulistas que escreveram nessa obra coletiva eram da cidade de Uberaba. Nós temos agora uma segunda revista que está saindo, ela vai ser uma revista eletrônica, inclusive já está pronta, só que teve um problema técnico, a gente devolveu para poder fazer a correção, e está saindo através de uma editora da Argentina, certo? Já temos mais 2 volumes que o pessoal já tem uma equipe que já está trabalhando, que nós vamos publicar, se Deus quiser, no final do ano ou início do ano que vem, se der tudo certo, porque é um trabalho que leva tempo, né? E vai sair também lá pelo Equador. Então, nós estamos aí continuamente fazendo esse trabalho de pesquisa em prol de uma cultura de paz. Então, eu convido também as pessoas que se interessarem, que gostarem de escrever, que tiver afinidade com o assunto, nós estamos aí disponíveis, pode estar conversando, né, com a gente, nós passaremos aí todas as orientações. Com relação ao nosso ciclo de palestras, a próxima vai ser da doutora Soraya, agora no mês de maio. Então, já coloquem na agenda de vocês, nós contamos aí com a presença de vocês. E nós teremos também uma online, então vai ser do doutor Rodolfo, que eu acho que ele está nos ouvindo também. Então, a gente vai fazer essa outra palestra, ele também é articulista nosso, se Deus quiser, no mês de junho. Então, nós teremos um em maio, junho, né? Então, é a nossa previsão para esse segundo semestre. Então, eu desejo a todos aí uma excelente noite, espero reencontrá-los aí nos nossos próximos encontros, né? E agora, eu convido também todos para um cafezinho, a gente vai tomar um cafezinho junto, um coffee break, certo? E muito obrigada a todos.